Olá, eu quero falar hoje sobre 3 aspectos importantes para a formação do educador artístico. Um é sobre por que é importante ensinar arte. Quem é o educador que ensina arte na escola ou na sociedade? Quais são os benefícios da arte na sociedade? E no final, vou apresentar uma proposta de curso para que possamos compreender e exercitar a arte com mais frequência e com mais estrutura para encarar essa importante missão. Bem, por que é importante ensinar arte? Vou elencar 5 aspectos que são importantes, que fazem parte do momento em que a pessoa que se atribuiu essa missão de ensinar arte. E ela precisa ter consciência desses cinco aspectos, né? Primeiro, que a educação através da arte é a educação dos sentidos, que ensinar arte é educar os sentidos das pessoas com as quais nós estamos trabalhando. Então, como é que se faz essa educação? Existe todo um processo, existe uma filosofia, existe metodologia que são articuladas para que possamos desenvolver essa forma de educação que é educar através da arte. Essa educação, ela é uma educação transformadora, porque requer tempo, planejamento e dedicação, tanto de quem está aplicando os métodos através dessa educação, como para aqueles que estão recebendo a educação, né? Então, uma das primeiras coisas que é preciso compreender é que o contato com o mundo das artes é o contato com o mundo da crítica, é o contato com o mundo da reflexão, do sentimento, da emoção e da iniciativa, né? Então, olha só a riqueza que existe nessa relação tão importante de ensinar arte, né? Em que os sujeitos que vão receber o ensino da arte, eles têm que se transformar mais críticos, não que tenham como uma verdade assim, que não se pode mudar, não, mas que só a relação dele estar com as questões da arte, exercitando, praticando, vendo, sentindo, lendo, ele já vai ter as suas próprias ideias, vai ter uma crítica, ele sabe se posicionar no mundo, né? Então, a partir disso, vem a reflexão sobre essas questões e os sentimentos, as emoções que vão sendo articuladas à medida que ele consegue êxito, que ele não consegue êxito, mas que o educador que está com ele vai poder auxiliá-lo e dizer para ele, num primeiro momento, em que é assim que se faz arte, é de êxito e de fracasso, né? Então aí ele vai ter iniciativa de que um erro pode ser algo que pode ser guardado, que é diferente da relação com a ciência. Na ciência, quando se erra, joga fora, né? Não serve mais, tem que começar tudo de novo. Em arte é diferente. Quando o aprendiz ele erra, ele guarda e deixa passar o tempo. Com o tempo passado, ele volta àquilo que ele guardou e refaz todo o procedimento, aproveitando as coisas que estão ali, que, como ele disse, que errou,
mas que, na verdade, tem muitas iniciativas, muitas provocações. A gente tem muitos exemplos na história da arte disso, né? Como por exemplo, as esculturas de Michelangelo, né? Para o Michelangelo, que não terminava uma escultura na pedra, no mármore, para ele era um erro, né? Porque faltava proporção, faltava algum elemento que não fazia com que ele completasse aquela obra. No entanto, um artista já passado mais de 200 anos, revendo esses erros de Michelangelo, ele percebeu que não era um erro, era um procedimento criador. E ele começa a utilizar esse procedimento criador do Michelangelo para fazer as suas esculturas em pedra, usando as mesmas técnicas, os mesmos materiais, no outro tempo histórico, né? Então teve que passar mais de 200 anos para que alguém viesse e pudesse retomar essa ideia de Michelangelo, que é o Rodin. Então o Rodin ele vai fazer a escultura como se estivesse saindo da pedra, deixando uma parte polida e a outra parte bruta, né? Que já existia isso na escultura do Michelangelo. No entanto, ele abandonava como se fosse algo não exitoso, né? E para Rodin já era algo exitoso. Então, esse contato com o mundo da arte começa a mexer com a reflexão, com o sentimento, com a emoção dos aprendizes. E isso é muito importante no ensino da arte. Então, outro aspecto é que olhar é melhor que ver, né? Ou seja, né, existe o ato de olhar e existe o ato de ver. O ato de ver ele é superficial, ele é só simplesmente na aparência, ele tem apenas uma sensação de que aquilo existe, de que aquilo é importante, é uma sensação, é uma impressão imediata, né? Não que não seja importante, ela é importante porque ela faz parte do processo de construção estética. No entanto, ele tem que superar esse ato de ver e passar para o ato de olhar, que o ato de olhar ele é mais profundo, ele vai na essência, ele vai buscar a percepção, e essa percepção ela é construída em dois movimentos, um de dentro para fora e o outro de fora para dentro, né? Então são dois métodos de olhar que são importantíssimos, que vão levar à reflexão, que vão levar à crítica, né? Mas é importante fazer essa separação nesse momento, porque é preciso que a gente construa a percepção, a gente construa os nossos olhares críticos, né? Um outro aspecto é que existe e que nessa estrutura de transformar, de se relacionar com o mundo das artes, com o mundo do artista, né, de olhar e ver, a gente vai perceber que existe dois tipos de educadores na arte, né? E esses educadores a gente categorizou em dois momentos, né? Em dois momentos que eles não são momentos que eles se complementam, mas são momentos que eles são disjuntivos, eles são separados, né? Então nós temos o educador árvore e o educador rizomático, né? Então, o que é então um educador árvore? Um educador árvore, né, como o modelo da árvore tem as raízes plantadas num solo, né, e essa raiz pode ser muito profunda ou pode ser superficial, e nasce dali uma estrutura, um tronco em que vão sair os galhos, né, que vão posteriormente dar a folhagem, os frutos, as folhas, né, as flores, né, e assim por diante. Então a gente tem esse modelo do educador árvore. Então o que é então na arte um educador árvore, né? No ensino de arte um educador árvore é aquele que ele toma uma posição linear, né? Então ele acredita numa direção, numa estrutura rígida, numa estrutura estabelecida sobre o ensinar arte, né? Então ele parte
de uma única concepção criadora. Então ele acredita que as pessoas, elas têm talento, que elas têm dons, né? Então elas se parte para dar essa concepção de criatividade, e que os alunos têm como referência fundamental aquele educador. Então o educador, ele passa a ser um modelo da criatividade, um modelo do comportamento, um modelo do modo de se realizar algo, né? E é somente por meio dele que o aluno ou o aprendiz, ele é capaz de aprender a fazer arte, né? Então ele segue, esse educador árvore, ele segue padrões estéticos e técnicos definidos, né? Então, se é pastel, é o pastel puro. Aquarela é aquarela pura. É a gravura em metal, a gravura em estilo gravura, né? E assim por diante. Então ele não muda as concepções, então tudo é muito puro, não dá para se misturar. Se mistura, tem que ser com muito cuidado, com muita atenção, né? Então o educador árvore, ele quer um resultado que seja significativo e acadêmico, ou talvez nem seja acadêmico, mas que as técnicas elas sejam aplicadas de forma mais pura, né? Então, outro aspecto importante é que, né, nessa base da criatividade, em que há uma conotação, há uma referência de que para se criar é preciso estar inspirado, né? Quer dizer, é uma forma de acreditar e de valorizar o dom, o talento dos indivíduos. Então, quem não se inspira não é capaz de criar. Então, é preciso que ele passe por momentos difíceis ou momentos inusitados na sua vida para que ele possa criar. Então, se ele vai para o ateliê, é preciso ele estar inspirado, né? Então, isso é uma dificuldade, porque nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Então, vai depender também de métodos, de metodologias para se trabalhar essa questão da criatividade. E o educador árvore, ele é individualista. Ele se mantém naquela posição de que ele é a autoridade naquilo e não colabora com ou compartilha seu conhecimento com outras pessoas, né? Com outros colegas que também são educadores, ou mesmo o aprendiz, ele tem como uma referência esse educador árvore um pouco acima dele e o aprendiz aqui embaixo. O educador árvore não aprende com o aprendiz, com o aluno. Ele se mantém acima porque ele é a pessoa que tem o conhecimento construído e que ele levou anos construindo e que ele é a referência dele mesmo, né, para os alunos. Outro educador que vai na contramão de tudo isso, né, que destrói essa árvore. Então nós temos assim a árvore, né, como um tronco que se esgalha, mas nós temos um outro modelo que é o educador rizomático. O educador rizomático, ele já tem como modelo como se fosse o gengibre, né? O gengibre, ele quando se coloca na terra, ele começa a dar em cada ponto dele, porque você já viu um gengibre, né? Como é que ele é, cheio de ramificações. Em cada uma dessas pontas nasce uma árvore, né? Ali, mas ele é como uma rede de comunicação entre essas árvores que estão separadas umas das outras, né? Então, esse educador, que eu chamo de rizomático, ele olha o mundo de diferentes posições e ele acredita que, primeiro, todas as pessoas são criadoras e que a qualquer momento é possível criar e inventar.
né? Então aqui nós temos dois conceitos muito importantes, que é o criar e é o inventar. Então é possível que qualquer pessoa que nunca pensou em arte, que não tem talento, que não tem dom, ela seja capaz de criar, seja capaz de inventar, né? Outro aspecto desse educador rizomático é que ele rompe com os padrões instituídos pelo pensamento hegemônico. A beleza é ditada dessa forma. A arte clássica é a que tem mais valor. Os experimentos não são muito aceitados. Os materiais têm que ser nobres e assim por diante, né? Então, os padrões instituídos pelo pensamento hegemônico, esse educador rizomático, ele vai quebrando, ele não segue isso, ele é muito mais pelo aspecto do experimento. Vamos experimentar, vamos ver se dá certo, vamos ver se isso aqui combina com aquilo, vamos experimentar, né? Vamos ver se água com fogo funciona, né? Vamos ver se terra colorida funciona com, sei lá, com qualquer outra coisa, né? O metal com vidro, a fibra vegetal com o couro, sei lá, qualquer outras misturas que sejam assim até mais inusitadas, mais diferentes possíveis que possam aparecer na sua frente, é alvo de experimento, né? Então o educador rizomático, ele é um cara assim que produz segurança, produz confiança nos seus aprendizes, né? Por isso que, né, uma outra coisa que é importante, ele ressignifica a criatividade como ato social e relacionado aos outros. Ou seja, as questões da criatividade, elas não estão separadas da sociedade, né? Elas estão fora do ateliê, elas estão fora do espaço de criatividade, mas elas fazem parte mesmo da sociedade, né? Assim como, por exemplo, uma pessoa que utiliza raízes para fazer a sua criatividade, ela utiliza raízes por quê? Porque é ali naquela sociedade que tem raízes. Ela utiliza pedra porque é ali naquela sociedade que tem pedra. Ela utiliza borracha porque é ali na sociedade que tem borracha, né? Então ela utiliza a criatividade e utiliza a materialidade disponível para ela naquele momento, por conta de que ela tem disponível na sociedade, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto artístico, a essas questões sociais que fazem com que ele aproveite esses elementos, né? Então, por exemplo, pode-se fazer arte com carvão de churrasco? Pode, né? É a mesma coisa que trabalhar com um carvão que a gente compra na loja? Só tem uma diferença, tem alguns negros nos carvões que nós compramos, que é diferente daqueles carvões vegetais. Mas olha só, nós podemos pegar o carvão que a gente encontra, que é o carvão de churrasco, e misturar com azeite, com óleo de cozinha, né? Aí você vai ter os negros mais intensos, e mais intensos ainda daqueles que a gente compra, né? Então, é possível utilizar pigmentos de construção, né? Esses pigmentos, tanto líquido quanto pigmentos em pó, é possível, né? Que são baratinhos. A gente pode misturar e fazer experimentos com diferentes tipos na água, com álcool, com óleo, com qualquer outro material que seja diluente ou então que seja um aglutinante, que possa se misturar e produzir efeitos, né? Podemos pintar em caixas de papelão? Podemos pintar em caixas de papelão que são jogados nas ruas e tudo mais. Agora tem que aprender a como preparar a superfície dessas caixas de papelão, né? E transformá-las em suporte adequado para que se possa criar pinturas ou sei lá, qualquer outra coisa, montar coisas com ela, né?
Porque elas têm uma química, elas têm um benefício que é possível ser utilizável, né? E outro aspecto que entra nessa construção do educador rizomático é que a sociedade exerce uma influência constante sobre o fazer artístico. E por isso criar passa a ser um modo coletivo de se realizar, né? Não é só simplesmente fazer um mural, né? Podemos fazer um mural? Podemos fazer um mural, podemos fazer a grafitagem, mas o aspecto de que a sociedade ela exerce essa influência devido à disponibilidade do material, devido à relação econômica desse material disponível ao criador, né, artístico, as diferentes formas de reaproveitar materiais que são jogados, descartados das ruas, nos lixos, né? Eles podem não, eles influenciam o modo do ser coletivo, né? Então é necessário perceber essa relação e que o educador rizomático ele tem isso na sua agenda, né, de transformação. E isso leva a pensar numa coisa importantíssima, que a estética ela é líquida, né? Ela é definida pelo termo grego aesthesis, que quer dizer sensação. Aí começa bem na sua aparência e vai se desenvolvendo para a sua essência, né? E é necessário perceber que, como estética líquida, ela não é fixa, ela não é padronizada, ela não está relacionada a pensar de um modo só ou olhar de um jeito estabelecido ou padronizado pela sociedade. Então a estética líquida, ela muda de acordo com a necessidade do ambiente, ela muda de acordo com a necessidade de estabelecer uma relação com o artístico naquele momento, no contexto estabelecido e inserido naquela localidade, né? Então, pensando nisso tudo, né, que eu falei agora, porque é importante ensinar a arte, que está relacionada a tudo isso, né, a todas essas questões que eu elaborei agora, eu posso trazer, né, a partir dessa importância, então, quem é então o educador de arte na escola e na sociedade, né? Nós temos os educadores que estão nas escolas e temos educadores que estão na comunidade, né? Que trabalham com oficina, que trabalham com projetos artísticos, culturais, e tem aqueles outros que estão na escola que planejam suas aulas e vão para a sala de aulas para encontrar os alunos, né? Então nós temos o educador. Quem são esses educadores? O professor ou a professora com formação artística acadêmica, formado pela universidade, né? Então ele é chamado o professor ou a professora de arte, né? Porque ele tem um título, ele tem uma formação, passou por uma formação teórica, passou por uma formação prática com uma diversidade de outros professores, participou de atividades acadêmicas, de atividades que levaram ele a expor o seu resultado, falar, né? Então adquirir metodologias apropriadas para poder trabalhar a arte na escola. Então esse professor ele tem uma formação artística, professor ou professora tem formação artística acadêmica, tem um título universitário. O outro é um professor ou professora que não tem formação nenhuma artística, né? Mas é de nível superior, é formado pela universidade, mas não passou por nenhuma experiência artística. Então, simplesmente pelo contexto brasileiro que nós temos, esse professor ele é colocado dentro da sala de aula, principalmente na região norte, nordeste e centro-oeste. Eles são colocados dentro da sala de aula e, na maioria das vezes, para complementar a sua carga horária, né? Aí o professor que não tem formação artística nenhuma, o que é que ele faz, né? Se ele tem atitude, né? Se ele é um professor rizomático, ele tem atitude, ele vai atrás de informações, vai fazer um planejamento, vai poder
no mínimo, fazer algo na sala de aula com os seus alunos, né? Se ele for um professor árvore, ele vai se deter ao conhecimento que ele foi formado, que em geral esses professores são professores formados em letras, né? Na língua portuguesa ou na língua inglesa, ou esteja relacionado a alguma coisa assim, né? Eu já vi professor até de matemática dando aula de arte, né? Por conta da geometria, né? Então aí trabalha a geometria na sala de aula e tudo mais, o professor de matemática, né? E ele é um professor árvore, né? Porque ele se detém ao conhecimento que ele se formou, né? Que ele é seguro, que daquela forma que ele sabe fazer, né? Então ele não vai atrás de outras coisas, que é diferente do outro professor rizomático, que ele vai atrás e quer dar aula de arte, quer aprender, inclusive sozinho, muitas vezes sozinho, solitário, aprender a dar aula de arte, né? E o outro professor é o professor informal, né? Então é aquele artista que está no seu ateliê, que dá aula de arte no seu ateliê, né? Então durante a semana ele faz a sua produção, aí num horário da semana ele tem um grupo de alunos, no fim de semana ele tem outro grupo de alunos, então ele forma, né, no seu ateliê, às vezes crianças, às vezes adolescentes, às vezes adultos, senhores, né, às vezes até pessoas que têm algum problemas psicológicos, vão para o ateliê para fazer uma arte terapia, né? Então esse é um outro local onde tem formação artística e que tem esse professor que é responsável por essa formação, né? Que é o artista, né? O outro é o oficineiro, né? O oficineiro que trabalha nas comunidades, que trabalha nas instituições e aonde requerem da presença dele para que ele possa dar aula de arte. Então, tanto o artista quanto o oficineiro, eles vão descobrindo as coisas na marra, né? Não tem metodologia, não tem conhecimento acadêmico, não tem conhecimento fundados. Eles têm leituras de mundo, têm leituras, muitas vezes têm leitura de livros, vão atrás muitas vezes vão atrás de receitas, né, de como dar aula assim, de como preparar isso, como preparar aquilo, e vão aprendendo, né, aos troncos e barrancos, mas aprendem, né? Então é o professor informal, né, que também é chamado do arte educador, né? Então, por exemplo, todo professor que tem formação artística acadêmica, ele é um arte educador, né? Mas nem todo artista e oficineiro são professor de arte, né? Porque eles não têm essa formação acadêmica. A gente em geral categoriza assim, que o professor de arte é aquele que é formado e tem formação acadêmica. O arte educador é aquele que não tem a formação acadêmica, né? Então, dado esses esclarecimentos, nós podemos passar para pensar a respeito disso, quais são os benefícios do ensino da arte na sociedade, né? Então tem alguns aspectos, eu vou pontuar 4 aspectos em relacionado a essa questão, que é importante a gente poder refletir sobre essas questões, né? Então os benefícios do ensino da arte na escola são, primeiro, estimular a autonomia do ato criador, né? Produzir no aprendiz, no aluno, segurança, confiança, né? Confiança de que ele é capaz de criar, segurança de que ele está com uma pessoa que conhece sobre aquele assunto, que tem aquele conhecimento que ele precisa para que ele possa se tornar também um artista ou então um criador. Não precisa, nesse momento, não precisa que aquele que exercita o ato criador, ele vá se transformar em artista. Ele simplesmente pode estar utilizando aquele exercício para uma diversidade de coisas, né? Seja para
para melhorar o seu relacionamento com a sociedade, seja para que ele possa dirimir algum aspectos da sua vida, seja que ele esteja procurando se estabelecer numa relação social, né? Mas seja também que ele quer ser um artista, né? Então aí ele precisa ter confiança, ele precisa estar seguro daquilo que ele precisa para desenvolver a arte na sociedade, né? E esse é um benefício, né, dele estar se educando e procurando alguém que tenha confiança e segurança para que ele possa se desenvolver nesse ato criador, né? Um outro aspecto é a realização de educação com criatividade com crianças, jovens, adultos, né? Ou seja, a realização da atividade educativa criadora com crianças, por exemplo, né? Ela tem um benefício de que nós estamos criando futuros profissionais, futuros cidadãos que vão ser criadores, criativos, né? E a criação, a invenção, a criatividade, elas são importantíssimas para que o sujeito lá adiante na sua vida adulta, que se ele exercitou desde criança, ele vai ter menos dificuldade para enfrentar os seus problemas, né? Porque ele vai ser criador, ele tem saídas, né? Ele vai procurar saídas, né? Então a criança, ela exercendo esse papel na criatividade, ela tem posteriormente mais facilidade para resolver os seus problemas, né? Tem um arte educador que ele dizia assim: se você quer que seus filhos se tornem um grande médico, um grande engenheiro, uma pessoa que saiba resolver os seus problemas na vida adulta, deixe ele praticar arte, né? Então a prática da arte, ela é uma construção interna que ela vem reconstruindo atitudes, né? Assim como nos jovens e nos adultos, né? Eu trabalhei em muitas situações com adultos que tinham problemas psicológicos por algum trauma que aconteceu, às vezes porque se atropelou alguém ou bateu o carro ou teve algum outro problema afetivo na família, nas relações sociais dele, né? Aí vieram para o meu ateliê e eu trabalhei com eles. E à medida que se trabalhava, ele se sentia cada vez mais acolhido, né? E à medida que ele criava, ele se sentia mais potencializado para enfrentar o mundo, né? E olha só como é interessante esse aspecto, né? Porque um trauma de uma pessoa, ela pode bloquear totalmente a criatividade daquela pessoa, mas é necessário que ela desenvolva a criatividade para que ela possa ter segurança, né? Aquilo que eu estava falando, ela tem que ter segurança e confiança. Se ela tem segurança e confiança, ela vai para frente, né? Então esse é um dos benefícios da arte na sociedade. Outro benefício importante é que a promoção do significado político na forma da arte e da estética, né? Isso é importante pelo fato de que o próprio exercício, a própria prática do fazer arte, ela já exige essa prática política. Como? Por exemplo, quando uma pessoa está pintando, ela tem que escolher uma cor, né? Aí eu posso perguntar: fulano, você escolheu essa cor, qual é a cor seguinte? Isso é um ato político, né? Ela vai dizer, é isso, né? Assim como existe um estudo da cor, que a partir do estudo da cor, conhecendo as paletas de cores, ela vai poder ter uma informação e poder perceber de que ela pode ir por essa família de cor, ela pode ir por essas tonalidades de cores, ela pode trabalhar com uma combinação de cor assim, né? Essas atitudes de decidir naquele momento fundamental da criatividade dela é um ato político.
assim como é um ato estético, né? Produzir, pintar, esticar a tinta, produzir texturas, produzir formas diferentes, misturar materiais, isso é uma promoção do significado político na forma da arte, né? E isso é importante porque ela vai dar esses benefícios para a sociedade, porque essa pessoa ela não vai ser uma pessoa que não sabe escolher, ela é uma pessoa que sabe escolher, que sabe decidir, que ela sabe o poder da decisão, né? Outro aspecto importante desses benefícios é que está relacionado com a poemagogia. Poemagogia é um conceito que foi criado por um arte educador que estuda a psicanálise, e ele pensou a poemagogia da seguinte forma, que é um modo de pensar, viver e sentir, a concepção do mundo e o seu posicionamento frente à vida, o seu ethos, as ideias, os pensamentos, os juízos que formulam a sua mente, né? Ou seja, a poemagogia está ligada intimamente à sua estrutura subjetiva, né? Então, tudo aquilo por onde esse sujeito culturalmente passou, vai acumulando, vai guardando dentro dele, e se ele tiver chance de criar, tudo aquilo sai, né? Então, se tudo aquilo sai de dentro dele com uma riqueza tamanha, né, que é preciso ter um orientador, um professor que esteja com ele para que isso possa sair de dentro desse sujeito, né, ele vai poder se relacionar com esse aspecto da poemagogia e produzir obras fantásticas, obras em que tem segurança, que ela tem confiança, que ela é capaz de emocionar os outros, né? Então, esse é o mundo do artista, né? O artista, ele é um sujeito que ele está em constante experiências, né? Desde criança, e vai acumulando todos esses conhecimentos, sentimento, emoção, e no momento oportuno ele derrama na tela, derrama na pedra, derrama nos modos de fazer arte, né? Então, o mundo do aprendiz de arte, ele é poemagógico, né? O mundo do professor de arte, do educador de arte, é poemagógico. Então, ele é capaz de se fazer com que o mundo se movimente, alcance uma dinâmica tal que possa fazer com que esse mundo ele não fique soterrado nos sentimentos, nas emoções ou nos pensamentos das pessoas. Tem que sair, né? Tem que ser compartilhado, né? Então, essas três questões que eu trouxe agora aqui, elas são bases para se pensar numa proposta que eu estou fazendo na formação de arte e educação. A formação de arte e educação, que eu chamo de FAI, né, ela é composta de 4 módulos que tem os seguintes conteúdos, né? Então, no módulo 1, eu ensino a história da arte através das imagens. Imagens icônicas, né? Não que você não tenha um texto, claro, vai ter um PDF com os elementos fundamentais para que compreenda a história, né? Mas o mais importante é compreender como essas imagens elas dialogam com a história no seu tempo lineares e no seu tempo não lineares, né? O que é o barroco num significado e o que é um romantismo num outro significado e o que é uma arte moderna num outro significado, e como é que essas imagens elas se relacionam, elas têm uma dinâmica de diálogo, né? Então a ideia desse módulo é trabalhar a história da arte através das imagens, né? O segundo módulo eu trato da metodologia do ensino da arte, né? Então é necessário que nós conheçamos
metodologia. Então, existem várias metodologias. Então, nós vamos trabalhar as metodologias do ensino da arte. O outro é a leitura de imagem, né? Então, é necessário que a gente tenha um conhecimento prático, tenha um conhecimento teórico, mas nós possamos aplicar na leitura, né? E essa leitura é um modo muito político de se relacionar com a forma da arte, né? No segundo módulo ainda, nós vamos falar sobre a história da arte e educação, né? Compreender como surgiu a arte e educação, desde quando existe a arte e educação, né? Como ela se transformou ao longo do tempo, como ela está chegando até nós nesse momento, né? Então, contar essa história, quem são os transformadores, quem são as pessoas importantes que transformaram essa arte e educação até que chegue a nós. E no outro momento, nesse módulo ainda, nós vamos falar sobre projeto de oficina, né? E como precificar esses projetos, né? Então, para os professores que já estão na sala de aula, isso não tem tanta importância, a precificação, mas o projeto de oficina também é importante, né? Que pode ter um evento e orientar os alunos a fazerem seus projetos de oficina, né? Mas aqueles oficineiros que estão na comunidade ou trabalhando em instituições que precisam saber quanto é que custa mesmo o meu trabalho de arte e educação para essa comunidade, para aquilo, como é que eu faço um orçamento para poder apresentar para uma atividade em comunidades e instituições, né? Então, nesse módulo nós vamos também tratar desse assunto. No outro módulo, nós vamos trabalhar em oficina bidimensional, né? Bidimensional, aí nós vamos tratar de estudo de cores, vamos tratar de iniciação ao desenho livre, né? Vamos trabalhar o desenho livre, vamos trabalhar projeto de pintura, né? Então, o bidimensional ele vai ter esses três aspectos: estudo de cores, iniciação ao desenho e projeto de pintura. Então, o bidimensional ele vai ser a prática, né? Uma prática bem intensa a respeito desses assuntos, né? Então, e o quarto módulo é a oficina tridimensional. No quarto módulo, como oficina tridimensional, nós vamos trabalhar modelagem plástica, né? E vamos trabalhar uma outra que está relacionada e que tem uma relação também com a narrativa, que é o teatro de boneco. Então, nós vamos aprender a fazer os bonecos, fazendo modelagem plástica, fazendo modelagem, né, diversas, né, para poder trabalhar esses aspectos tridimensional, né? Então, o objetivo da gente construir um curso como esse é que queremos promover um curso de formação em arte e educação para quem precisa aprender a ensinar arte, seja na sala de aula, na escola, seja na comunidade, na instituição, no ateliê, mas que as pessoas possam trabalhar de forma mais social, mais livre e amparada por metodologias que possam ser significativas na transformação dos sujeitos, das pessoas, né? Então, eu vou ficando por aqui e obrigado por me escutarem.